Estamos aqui no Casas de Glória 24 e um tempo precioso para conversar com os nossos irmãos queridos que vieram nos abençoar durante essa conferência e reverberando tudo isso que nós estamos recebendo de Deus aqui durante esse tempo, aqui que paramos para refletir sobre a vida em célula, a vida em discipulado e o que significa ser uma casa de glória. Estou aqui hoje com o pastor Léo Matos, pastor da Central de BH. Pastor, obrigado pelo convite, por aceitar esse convite, por estar aqui nesse bate-papo gostoso. Alegria, pastor Daniel, estar aqui com você, estar aí também com todos os que estão conectados conosco nessa transmissão. Tenho certeza que Deus tem mesmo uma unção para cada vida, para cada casa, tendo essa perspectiva, né, de glorificar a Deus e fazer discípulos. Amém, amém. E aqui, o nosso bate-papo aqui hoje vai em torno daquilo que nós estamos perseguindo como igreja, como célula, como discípulos de Jesus, que é perseguir esse valor da presença de Deus nas nossas vidas e nas nossas casas. Ou como a gente gosta de falar aqui na PIB Curitiba, como que podemos ir e levar pessoas a um relacionamento mais intenso com Deus. Como que podemos fazer isso? Primeiro, como discípulos de Jesus. E depois, como um desdobramento disso, como que nós podemos levar as nossas células, as nossas casas, as nossas famílias a um nível mais intenso e profundo da presença de Deus. Pastor Léo Matos tem tanto uma experiência de vida, quanto algo que Deus já derramou sobre a vida dele nesse sentido, porque ele já até escreveu livros nessa dinâmica sobre esse assunto, e que eu gostaria muito que a gente pudesse, nesse bate-papo aqui, conversar sobre esses livros, Léo. E primeiro eu vou puxar com você aquilo que é um valor nisso na nossa vida individual e querer saber um pouquinho mais de você sobre o livro que você escreveu, sobre a presença de Deus. Como perseguir isso na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com o Senhor. E como irmos a um relacionamento mais profundo com Jesus no nosso dia a dia. Amém. Então, Daniel, como discípulos de Jesus, né, nós somos chamados para imitar o nosso mestre, ser mais parecidos com ele. E eu acho que é muito interessante que Jesus, ele tinha muito clara a missão que ele deveria e foi chamado para cumprir aqui na terra. Agora, Jesus, que é um exemplo para nós em todas as áreas, ele disse assim em João, capítulo 5, verso 19, verso 20, ele falou assim: em verdade vos digo, que o Filho não faz nada de si mesmo. Ele só faz o que ele vê o Pai fazer. Ele permanecia numa íntima conexão com o Pai. Em todo o tempo que nós vamos lendo, né, os evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus ele começa o ministério em oração, ele desenvolve em oração e intimidade com o Pai, na presença do Pai. A Bíblia diz que ele constantemente, como de costume, subia no monte para orar. Quando ele vai escolher os discípulos, ele passa uma madrugada em oração e ele finaliza também o seu ministério na presença de Deus, né? Quando ele vai chamar os discípulos para a missão, ele primeiro chamou para estar com ele e depois deu para eles autoridade. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Se nós queremos representá-lo aqui e cumprir a missão dele aqui, cabe para nós, em primeiro lugar, priorizar a presença dele. Estar com ele antes de fazer por meio dele, né? É priorizar essa presença. Se Jesus não fazia nada de si mesmo, ai de nós. Ele mesmo disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se nós queremos ser discípulos aprovados, né, abrir a nossa casa como uma casa de glória, em primeiro lugar, nós precisamos estar com Jesus. Em primeiro lugar, exatamente, priorizar a presença de Jesus, valorizar a presença de Jesus. E Jesus mesmo, ele tem um texto que me chama muita atenção, inclusive me impulsionou a escrever esse livro, A Prioridade da Presença de Deus. Em Marcos, capítulo 1, verso 35, diz que de madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele orava. Ou seja, de madrugada, primeira parte do dia, o que ele vai fazer?
Ele não foi logo atender os discípulos, Exatamente. que era tão importante na missão que ele tinha. Ele não foi ensinar, ele não foi discipular, ele não foi transferir o seu conhecimento, ele não foi lá para fora, que tinha uma multidão aguardando ele, né, enfermos, opressos, necessidades inúmeras, né, um púlpito para ele pregar a mensagem ecoar. Ele está dando ali para nós um ensino. Ele não era movido por uma necessidade ou por uma oportunidade. Ele era movido por uma prioridade. Exato. Antes de fazer, antes de discipular, antes de proclamar, ele precisava estar com o Pai e receber do Pai a direção. É interessante que os discípulos, né, e ali conta que Simão acorda e vai procurar Jesus. Onde Jesus está? Onde Jesus está? E ao encontrar, ele fala, mestre, está todo mundo te procurando. Ele vira para Pedro e fala, nós vamos para outro lugar. Por que ele diz nós vamos para outro lugar? As pessoas estão te procurando ali, mas nós vamos para lá. Porque naquele ambiente da presença, ele recebeu direção para o cumprimento da missão. Então nós precisamos priorizar essa presença. Antes de sair para a missão e de discipular primeiro e desenvolver esse ambiente, estar com o Pai, de receber da presença a direção, a capacitação, a unção para o cumprimento da nossa missão. Excelente, Léo. E eu estou aqui imaginando e também impactado por esse conteúdo do livro e pensando assim, né? Tanto aqueles irmãos e pessoas que estão tendo uma primeira experiência com Jesus, dando os primeiros passos, que estão aqui acompanhando a gente, estão pensando assim, como que eu posso dar esses primeiros passos com firmeza? Por onde ir? O que fazer? E também pensando num outro cenário de irmãos que já caíram numa rotina, pessoas que já caíram numa rotina religiosa ou que estão sentindo falta dessa essência, dessa profundidade na vida com Deus e que, na verdade, precisam de um renovo na sua espiritualidade, um avivamento de Deus. Né? E uma das coisas que você fala ali no livro da presença é exatamente uma jornada com um tempo onde que isso gere um hábito, gere um valor na sua vida, nessa busca intencional pela presença de Deus. Então, queria que você explorasse aqui com a gente como que, tanto como a gente chama, né, um novo convertido, uma pessoa que está tendo essa primeira experiência, né, como que ela pode trilhar esse caminho, desenvolver essa busca, essa paixão pela presença de Deus, ou aquela pessoa que quer consagrar e precisa consagrar a sua vida para receber mais da abundância que Deus tem para a gente. Excelente pergunta. Eu vou aproveitar esse mesmo versículo. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa, foi para um lugar deserto onde orava. Aqui mostra uma jornada. De madrugada, prioridade. Nós precisamos reorganizar nossa agenda para colocar Jesus em primeiro lugar. Todo mundo tem 24 horas. E tudo que é importante para nós tem um espaço na nossa agenda. Se Deus é importante para nós, nós precisamos reorganizar nossa agenda para colocar Ele em primeiro lugar. Então você precisa avaliar sua agenda. Qual é o lugar? Qual é o tempo? Qual é a importância que você dá para Deus? Coloque Ele em primeiro lugar, reorganize. Olha só, de madrugada quando estava escuro. Então prioridade às vezes vai exigir de nós o quê? Sacrifício. É isso. É pagar o preço que for. É sair da cama quentinha, né? Para às vezes ir para um lugar mais frio. Você abre mão de algo de valor, mas para desfrutar de algo de valor inestimável. Então você tem que priorizar com a disposição de pagar um preço. Agora olha o que Jesus fez. Ele se levantou. Isso mostra para nós, né, que é uma ação espiritual, mas tem uma ação de uma atitude. Muitas pessoas não estão desfrutando de uma vida na presença, sabe por quê? Tem um entendimento, mas não tem atitude. Sabe que é importante, mas não levanta. Então a minha palavra, né, para você é pise na preguiça, na procrastinação, sai da zona de conforto, se levanta para desenvolver esse estilo de vida na presença de Deus. Prioridade, sacrifício, atitude. Agora o que ele fez? Saiu de casa e foi para um lugar deserto. Fala de solitude, de desenvolver um ambiente, ou de desenvolver, né, um estilo de vida também num ambiente onde ninguém vai te atrapalhar. Ele saiu de perto dos seus, da multidão que estava ali. Jesus, quando ele vai falar e nos ensinar a desenvolver esse momento de solitude, ele também fala assim, entra no seu quarto e fecha a porta.
E o seu pai que já está lá no secreto vai te ouvir, vai te recompensar. Então o que ele está dizendo ali? Você deve fazer o quê? Você vai organizar a sua agenda, vai pagar o preço, vai tomar uma atitude, mas vai desenvolver esse ambiente de solitude que é fechar a porta para as outras vozes, para ouvir a voz que mais importa. Alinhar a voz, sintonizar. Exatamente, é desligar dessas outras perturbações ou até urgências e demandas para você desenvolver um momento com Deus. E ele ficou orando. Então é a prática da oração. Então a minha palavra é: organize a sua agenda para estar com Deus, pague o preço que for, né, com vontade ou sem vontade, vá, tome uma atitude, vá para esse ambiente de solitude, você e Deus, mais ninguém. E quando você chegar lá, leva a sua Bíblia para você ouvir a voz de Deus. Se te ajudar, coloque um louvor para você adorar aquele que é todo poderoso. Se aquieta na presença dele, deixe ele ministrar o seu coração. Faça perguntas a respeito do seu dia, coloque as suas necessidades, ansiedades, peça perdão, confesse os seus pecados, se consagre também para você cumprir a missão. Excelente. Aquilo que ele tem para você. Excelente. Eu estou muito impactado, me preparando para tudo que a gente está vivendo aqui no CDG, né, na Casa de Glória, e olhando para aquela cena de quando Jesus está no jantar e Maria vem derramar um vaso de alabastro, aquela adoração extravagante de Maria. E pensando muito na nossa dinâmica, na nossa devoção, na simplicidade que é você buscar a Deus e o quanto que é isso que essa relação que nós temos e devemos desenvolver com Deus, de pai e filho, essa relação de filiação, no fundo, ela tem que ser a base e a essência da nossa fé e da nossa espiritualidade, né, Léo? Porque Deus não fica impressionado com o nosso conhecimento. Os nossos atos, por mais puros, nobres que sejam, também não são atos que impressionam a Deus. E eles são tão mesclados com segundas intenções, com coisas do nosso coração. Mas quando há sinceridade na nossa adoração, na nossa entrega, no nosso quebrantamento, na nossa devoção, isso de fato é algo que alcança o coração de Deus. É algo genuíno, né? É algo que nós desfrutamos da presença como ela deve ser desfrutada. A simples presença do Pai. E eu acho que essa é a base construída, né, para que nós possamos sonhar e ver, né, essa influência alcançar outras pessoas por meio de células, por meio da igreja, por meio do ministério, da liderança que Deus nos confia. Mas aqui está a base. Se não tiver essa base construída da devoção pessoal, se não tiver essa base construída do valor da presença, da alegria de estar na presença de Deus, da satisfação, de estar satisfeito em Deus, ou como diz o Salmo 90, né? Satisfaça-me de manhã com teu amor leal, para que eu cante e se alegre todo dia. Já ir para o dia satisfeito em Deus. Nesse tempo do secreto, na presença, conquistar essa alegria, essa plenitude, seja para encarar um dia de trabalho, seja para você ir para as dinâmicas da igreja, seja para você ver com as suas rotinas da casa, mas buscar essa profunda satisfação em Deus. Aqui está a essência do discipulado de Jesus, aqui está a essência do que a gente tem que viver e do que a presença de Deus gera em nós, né, Léo? É verdade, porque primeiro estar com Ele, né? Depois fazer por Ele. Como nós vamos fazer em nome dEle se não estivermos cheios da presença dEle? Então eu concordo com você, essa é a base. Todos nós precisamos, né, dar aquilo que nós temos. E como nós vamos dar da presença de Deus se antes não formos abastecidos por Ele? Não faz sentido. E nesse ambiente também, além de nos encher, de nos abastecer, de receber direção, é onde nós vamos nos preparar para o cumprimento da missão. É isso. Intercedendo por aqueles que ainda não conhecem, para que eles venham crer. É intercedendo por aqueles que Deus já colocou ao nosso cuidado dentro do nosso relacionamento para que sejam genuinamente transformados, cada vez mais parecidos com Jesus. Né, esse ambiente também que nós vamos interceder para liderar uma célula, para abrir a porta da nossa casa, para aqueles que chegarem, ter um encontro, não apenas com uma pessoa legal. É isso. Né, quando entrar numa reunião de célula, ter um encontro não com uma mesa bonita, cheia de comida, mas ter um encontro com o sobrenatural. É isso. Ter um encontro com a presença, com a glória de Deus. É quando a pessoa participa de uma reunião, ela vai poder dizer, uau, Deus verdadeiramente está nesse lugar. Sobressai das outras características excelentes de uma célula.
E eu acho que aqui, naturalmente, a gente vai migrando para um outro recurso que Deus deu à Igreja Central, deu a você, Léo, e que é uma bênção a gente poder conversar aqui sobre ele, que é o outro material mais focado na vida em célula e como que isso pode transbordar para a vida em célula. Né? No livro Células Excelentes, você aborda isso em uma linguagem lá na Central que vocês usam, é aumentar a expectativa da presença de Deus, né? Ou aumentar esse entendimento, essa percepção da presença de Deus. Aqui na nossa igreja a gente fala sobre levar as pessoas a um relacionamento mais intenso com Deus. Isso. Então, eu queria ouvir de você, agora, como que isso transborda para o ambiente do pequeno grupo? Como que você pode levar um pequeno grupo a desejar, a experimentar, a vir para o encontro com essa expectativa de que a presença de Deus vai estar aqui entre nós? Como que um líder, como que uma participante de célula, uma pessoa pode viver isso, né? Excelente. Eu dirijo até a palavra aos líderes, aos anfitriões, aqueles que já estão participando de um grupo. Eu considero que assim, é muito importante nós fazermos com muita excelência para o Senhor, não é tudo que nós formos fazer. É maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós temos que preparar o ambiente, fisicamente, né? Preparar para receber as pessoas, tudo com excelência, seja a mesa que vai colocar um lanche para ter uma comunhão, seja o ambiente físico, tirar essa bagunça e deixar tudo bem organizado para receber as pessoas, tudo isso é importante. Nós temos que preparar o ambiente com excelência, mas nada disso substitui a unção. O sobrenatural, pelo contrário, esse é o mais importante. Então, nós temos que alinhar a mentalidade, porque não adianta a gente ter uma boa atividade, uma boa dinâmica. Se a gente tiver só isso, nós estamos entretendo as pessoas. É isso aí. O diferencial, repito, é o sobrenatural. Né? O que é o sobrenatural? O que é essa unção de Deus? Né? O que é essa glória? Eu conto até uma história ouvi essa história e registro ela no livro, de um menino que ele queria aprender o que era essa unção, que era tão necessário numa célula, na vida dele, na dinâmica, né, do reino. O que é essa unção? E aí o pai leva ele numa fazenda e fala: filho, dá uma olhada naquela vaca pastando. Aí ele olha a vaca pastando, ele fala: tá vendo aquela vaca pastando? Tô. Então, aquilo lá não é unção. Ué, pai, então o que é unção? Agora vem do lado de cá, ele vai para o outro lado, e aí ele vê um pássaro no galho de uma árvore cantando. Fala: tá vendo aquele pássaro? Tô. Você está ouvindo ele cantar? Tô. Então aquilo lá não é unção. Ué, pai, então o que é unção? E aí o pai diz para o filho: unção é quando você tiver uma vaca no galho de uma árvore cantando feito um passarinho. O que significa isso? A unção é o sobrenatural de Deus. Às vezes nós estamos fazendo uma reunião de célula e querendo o normal, o natural. Não, nós temos que ir com expectativa desta unção, do sobrenatural. Vai ter curas na reunião de célula. Vai ter milagres. Nós vamos orar com fé e expectativa que Deus vai responder. Que as impossibilidades vão se render e submeter ao poder de Jesus. Que as pessoas duras, ao chegar naquele ambiente, tamanha glória, vão ser quebrantadas. Que o temor de Deus vai aumentar, que a glória de Deus vai se manifestar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos preparar esse ambiente. Tudo começa com o líder, que vai, antes mesmo da reunião, no seu dia a dia, durante a semana, orar para o seu grupo. Orar por aquela reunião, se preparar pessoalmente. Está sujo, se purifica diante de Deus. Jamais vai para uma reunião sem antes fazer uma oração. Deus, esquadrinha meu coração, me limpa, me lava, me purifica. Né? É se preparar na palavra, se preparar, né, com antecedência para aquilo que vai acontecer ali. Você não está desonrando a Deus, pelo contrário, você está honrando Ele, preparando a lenha para Deus mandar o fogo. E eu ainda encorajo, imagina se todo líder chegasse mais cedo, reunisse junto com o anfitrião e começasse uma reunião de oração. E ele vai pôr a mão assim, ó, vai pôr a mão nos lugares, vai dizer: Deus, cada um que assentar aqui, que seja abraçado pela tua presença. Imagina eles começarem essa oração.
Agora imagine ele diariamente colocar o nome de cada participante numa lista e dobrar o joelho e interceder para Deus tocar, quebrantar, visitar, transformar, encher cada um desses. Imagina ele clamando, a expectativa vai aumentando até no coração do próprio líder. Sim, vai fazer aquilo com uma Ele já paixão, está né? mandando mensagem, entrando em contato com os participantes, dizendo, essa semana eu estou com expectativa para a gente encontrar, que Deus vai nos visitar. Então nós precisamos gerar essa expectativa para o sobrenatural. Na hora de colocar um louvor, não é uma música, não. É um ambiente de glória. Deus, pessoas vão ser tocadas, libertas. Os que estão algemados espiritualmente vão ser libertos. As cadeias vão romper. Né? Não é fazer uma oração de um ritual no final de uma reunião. Não, nós vamos dar as mãos e nós vamos clamar, né, para que milagres e sinais aconteçam no nosso meio. Então o líder precisa elevar esse nível de expectativa, tendo a consciência de que o sobrenatural é o diferencial e preparar. Se preparar na palavra, Né? se preparar em oração. Pessoalmente, preparar o ambiente para que o sobrenatural aconteça. Excelente, excelente, Léo. Bom, uma coisa que eu queria também aqui conversar com você nessa nossa bate-papo aqui, é que a gente pode pensar e vai se acostumando com a célula como um programa, ela pode se tornar mais uma rotina, né? Toda essa dinâmica da célula, os momentos, como que a presença de Deus e essa expectativa e essa busca, essa preparação, ela também pode ajudar o líder, né? Para que a gente possa, lógico, o programa nos ajuda a estruturar, precisamos de uma estrutura, de uma direção, mas ter essa expectativa para que aquele não seja só mais um encontro, aquele não seja só mais uma reunião social, mas que de fato, sabe, ali seja um momento significativo da nossa semana, da nossa devoção a Deus, do nosso encontro enquanto discípulos de Jesus, do crescimento na palavra, né? Amém. Essa busca. Eu considero que o líder ele precisa se preparar para os encontros, para a reunião e entendendo também a proposta de um grupo, a proposta de uma célula. Então a célula não é uma reunião de oração, mas ela tem oração. Ela não é uma reunião de um estudo bíblico, mas ela tem um momento de edificação. Ela não é uma reunião dos amigos de comunhão, mas ela tem esse momento também. Então a célula é um pouquinho de cada coisa. Né? Eu digo que ali nós temos 5 objetivos para serem cumpridos. E o líder, quando tem a clareza desses 5 objetivos, ele se organiza dentro de um roteiro, ele dá para o Espírito Santo a liberdade para ele conduzindo de acordo com, né, o Espírito vai mostrando e a necessidade do grupo para passar por esses objetivos. Então nós ensinamos um roteiro. Qual é o objetivo de um roteiro para a célula? É cumprir esses objetivos. Mas é muito importante que o líder tenha sensibilidade do Espírito para conduzir. Então nós queremos que a célula seja um ambiente de adoração, de glória de Deus, de poder de Deus, do sobrenatural. A gente chama de objetivo da adoração. Ela é centrada em Cristo. Está cumprindo isso? Ela tem o objetivo, então é por isso que a gente vai desenvolver um momento de louvor. É por isso que nós vamos ter um momento de oração, né? Ela tem o objetivo também de ter comunhão, relacionamento, sentimento de família. Então é por isso que muitos dos nossos grupos têm um lanche. Para quê? Para ter o relacionamento. Por isso que tem uma dinâmica, um quebra-gelo. Para quê? Para tornar o ambiente mais informal, mais aconchegante. Né? Por isso que a gente vai querer também que tenha um compartilhar de como é que você está, o que você está passando, você quer falar? A gente está visando a comunhão. Nós também temos o objetivo da edificação. O que é edificação? É o discipulado, é a capacitação, todos vão crescer, vão se desenvolver. Então é por isso que a gente tem também um momento de uma palavra. Né? Não é um estudo profundo, porque a gente quer gerar prática, a vida. Então tem perguntas, né? Então a gente tem o objetivo de edificação. Então todo mundo tem que sair de lá com algo que Deus ministrou no seu coração. E eu vou praticar isso durante a minha semana e a minha vida. E nós temos um outro objetivo, que é o objetivo do serviço. Cada um tem dom,
cada um tem uma habilidade, cada um carrega algo de Deus do céu aqui para a terra. Então, nós precisamos contribuir mutuamente. Então, o líder não faz tudo. Ele vai permitir com que cada um contribua. Um vai levar o louvor, outro vai conduzir uma dinâmica de um quebra-gelo, outro vai conduzir um momento ali de compartilhar, o outro vai trazer uma palavra, a outra pessoa vai conduzir um momento de oração. Enfim, cada um vai desenvolvendo um papel, não só na dinâmica do grupo, mas no desenvolvimento do grupo também. Serviço mútuo. E, por fim, o do evangelismo. Nós temos esse objetivo, por isso o grupo tem que ser aberto para receber os de fora. Nós temos comunhão, mas nós estamos querendo que outros cheguem. Então, quando ele tem essa perspectiva dos objetivos, adoração, comunhão, edificação, serviço e evangelismo, que vai levar à multiplicação, ele organiza a dinâmica do grupo, aquilo que vai acontecer em cada momento, vai facilitando para que ele passe por esses estágios, esses momentos ali, mas sensível ao Espírito Santo, à necessidade do grupo, para que não seja apenas um ritual. Para que não seja aquela reunião vazia, mecânica, onde ele cumpriu cada etapa, mas não tem a vida, não tem o... Então ele tem que ter essa clareza, ele tem que se preparar antecipadamente, a sensibilidade do Espírito para conduzir da melhor forma. Excelente, precioso, hein? Léo, eu quero deixar aí esse espaço, estamos terminando aqui o nosso bate-papo, mas deixar você à vontade para que você possa abençoar aqui a vida das pessoas, líderes, pessoas que querem se engajar nesse movimento de discipulado, célula, e você poder compartilhar da tua experiência de vida, de ministério como pastor. Quais são as dicas mais preciosas para que você, na liderança de um pequeno grupo, de uma célula, de uma casa de glória, você possa, de fato, ajudar pessoas a amadurecer na caminhada delas com o Senhor, a fazer realmente a sua célula, se tornar esse lugar consagrado, tornar um lugar onde as pessoas têm essa expectativa e te dar essa liberdade de você, nessas palavras finais, você colocar ali 1, 2 dicas preciosas daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Uau, obrigado pela oportunidade, né, por poder compartilhar aqui com tantos. Vocês são uma inspiração, uma igreja que é uma bênção não só para a nossa nação, é lógico para todo o Brasil, mas já abençoando tantas nações. E eu quero então dirigir uma palavra para você e te lembrar do nosso chamado, te lembrar da nossa grande missão, daquilo que Deus nos planejou e nos projetou para vivermos aqui. Em primeiro lugar, glorificar a Deus. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Eu me lembro de Jesus dizendo ali em João capítulo 15, verso 8, ele fala: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, que você possa glorificar a Deus. Glorificar a Deus com a sua vida, glorificar a Deus através também, né, da casa, desse ambiente que Deus te confiou, que você permaneça com as suas raízes conectados nele, para que por meio dele você frutifique abundantemente. Ele nos chama para glorificá-lo. E vamos glorificá-lo dando muito fruto. Ele diz para nós glorificarmos ele e fazermos discípulos. Eu te encorajo então a você viver na perspectiva de um missionário, a viver na perspectiva de uma missão. Eu te encorajo a você viver nessa perspectiva de levar o evangelho a todas as pessoas e fazer delas verdadeiros discípulos. E aproveito para dizer, a igreja em células, a vida em células, ela não é uma moda. Ela não é uma simples estratégia ou um capricho pastoral. É o mover de Deus. Amém. A razão de sermos uma igreja em célula não é simplesmente para frutificarmos, crescermos e aumentarmos em número de pessoas, ainda que isso tudo seja muito bom para resgatarmos todos que estão perdidos, desamparados como ovelhas sem pastor. Mas a razão de sermos uma igreja em células é a teologia. É o estilo bíblico, neotestamentário que nós podemos viver
em pleno século XXI. E através dessa dinâmica de células, você vai glorificar a Deus. Você vai viver-se uns aos outros, você vai encher da presença de Deus, tornar sua casa uma casa de glória, mas é um ambiente adequado, estilo de vida para você fazer discípulos, conectando com as pessoas, convidando elas para esse ambiente de casa e levando elas a ser um verdadeiro discípulos e sem parar, até Jesus voltar, fazer discípulos que façam discípulos para a glória de Deus. Eu te encorajo a você, então, glorificar a Deus cumprindo a sua missão de fazer discípulos, priorizando a presença de Deus. E o que dele te confiou, não faz de qualquer jeito, não. Faça de todo o coração. Faça com excelência, excelência. Eu digo, viva um estilo de vida. Priorize a presença. Faça o melhor. Vai liderar uma célula, então se dedique para ser um líder excelente. Um líder que honra o Senhor com a sua liderança. Organize o seu grupo. Faça ele um grupo muito bem preparado para cumprir o propósito. Viva cada estágio, cada etapa do grupo. Não precisa de pressa, né? Em cada estação tem um momento que você está conectando, vivendo a comunhão, um momento que está ganhando pessoas, outro momento que você está consolidando pessoas, mas não deixe de apontar o seu grupo para multiplicação, para juntos glorificarmos a Deus e fazermos discípulos até que Ele venha. Aleluia! Olha, compartilhe esse material, que você possa, a partir desse momento, ter um desejo ainda maior de consagrar a sua vida, de consagrar a sua casa, nesse movimento de casas de glória. E eu desejo que você possa se aprofundar, que Deus possa te levar a um relacionamento mais profundo com Ele, impactando a sua vida, a sua casa, a sua igreja, a sua comunidade ao seu redor. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por esse tempo juntos.